Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 18, verso 24. Atos, livro de Atos, capítulo 18, verso 24. Quem achou, diga amém. Atos, capítulo 18, verso 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente. Olha as características de Apolo: homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Até aqui está tudo certo, mas aí entra um problema. Conhecia apenas o batismo de João. Repita isso comigo: conhecia apenas o batismo de João. A igreja aqui já existia por volta de 20 anos. Já tinha por volta de 20 anos que não se usava mais o batismo de João, porque o batismo de João era para arrependimento. O batismo da igreja não é para arrependimento. O batismo da igreja é para você anunciar que nasceu de novo. Amém? Mas apesar de ser um homem eloquente, instruído do Senhor, fervoroso de espírito, ensinava com precisão a respeito de Jesus, ele tinha um limite na vida dele. Ele tinha um teto limitador, uma estrutura mental que o impedia de ir mais longe em Deus, porque ele conhecia apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Claro que Priscila e Áquila deram aquela consertada legal. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Beleza. Passou o evento de Apolo, que tinha esse limite na vida dele, esse entendimento ultrapassado. Olha o capítulo 19, versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, onde Apolo tinha passado e pregado, e plantado uma igreja ali. Chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes. Essa expressão perguntou-lhes, ela é muito interessante, porque Paulo não perguntou o que ele perguntou aqui de graça. Ele perguntou porque ele percebeu que estava faltando algo nessa igreja. Eles tinham recebido o evangelho, eles tinham uma estrutura mental até certo ponto correta, foram salvos, mas eles não eram batizados no Espírito Santo. Por que eu sei que eles não eram batizados no Espírito Santo? Olha o capítulo 19,
versículo 2: perguntou-lhe: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes respondeu: pelo contrário, a gente nem sabe que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: opa, tem um problema de fundamento aí, tem um fundamento podre aí, um fundamento ultrapassado. Em que batismo fostes batizados? Eu imagino que eles com todo orgulho disseram: no batismo de João. Verso 4, disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. É interessante que quando um limite mental é quebrado, a manifestação acompanha em seguida. O fato, amados, é que João Batista, Apolo, provavelmente discípulo de João Batista, porém depois se converteu a Cristo, se tornou um grande pregador do Evangelho. Mas de alguma maneira a Bíblia não explica por quê, porque já tinha mais ou menos 20 anos de existência aqui do Evangelho, a descida do Espírito Santo. Mas de alguma maneira esse homem ficou sem esse conhecimento, ele ficou limitado no seu entendimento de que o Espírito Santo já tinha sido derramado, que você podia orar em línguas e ser cheio do fogo de Deus. E a verdade é que aquela igreja nasceu e vivia sem esse poder, vivia sem essa linguagem sobrenatural, vivia sem essa manifestação. Interessante como quando nós temos limites doutrinários na nossa mente, limites que vieram da família, limites que vieram da cultura, da sociedade, da religião, se nós não tratarmos esses limites na luz do ensino, da unção do Espírito Santo, eles nos prendem por anos. Se Paulo, que tinha um ministério apostólico, Priscila e Áquila não tinham um ministério apostólico, Priscila e Áquila não tinham a unção de mudar aquele quadro, mudar aquela esfera espiritual. Se Paulo não tivesse passado daquele lugar, aquela igreja existiria daquela forma, talvez por 10 anos, 20 anos, mas quando você estuda a história, você descobre que a igreja de Éfeso, que aqui estava com 12 pessoas, se tornou uma das igrejas mais poderosas da história. Dizem que ela chegou naquela época até 100 mil membros. O apóstolo João assumiu o pastoramento dessa igreja. Maria, a mãe do nosso Senhor, ela morreu em Éfeso, ela foi para Éfeso. Ou seja, algo muito grande aconteceu aqui. Mas antes que algo muito grande acontecesse, antes que uma nova unção fosse liberada, olha para mim, antes que um novo tempo viesse, um fundamento errado precisou ser arrancado. Então o que te limita? Entendimento errado. O que te liberta? Entendimento renovado. Confia em mim quando eu te digo, teu problema está na sua mente. Teu problema não está na sua conta bancária, teu problema não está no seu corpo, teu problema não está no seu casamento, teu problema está em que mentalidade, que estrutura de pensamento guia você nessas coisas. Porém, eu sei que muitos, nem todos, querem romper esse teto. Quantos querem romper os tetos da sua vida aí? Uns querem romper esses tetos, né? Eu vou chamar esses tetos de batismo de João Batista. Muitos querem romper esse teto, mas de alguma maneira eles precisam da unção de Paulo, eles precisam de uma unção apostólica, eles precisam se abrir, porque Deus vai sacudir tudo, Deus vai desconstruir, Deus vai derrubar por terra o que precisa cair. Porque Deus não constrói em cima de fundamento podre. E muitas vezes nós queremos o novo de Deus,
mas não queremos abrir mão do velho. Queremos a porção dobrada de Elias, mas não queremos abandonar nossos carros de bois. Queremos seguir Jesus e continuar com as redes atrás de nós. Queremos o novo, mas não abandonamos o velho. E isso é manifesto na maneira como você pensa. Confia em mim. Isso se manifesta na maneira como você pensa. Porque a maneira como você pensa determina a maneira que as suas emoções reagem. A maneira como você pensa determina como a sua vontade reage. Toda a sua alma, ela é regida, em último lugar, pela sua mente. Tanto a mente consciente, quanto a mente inconsciente. Mas é pela mente. Por isso Paulo, eu imagino, quando chegou em Éfeso, começou uma reunião de oração, e Paulo estava lá, glória a Deus, aí eu olhava para os irmãos estavam, né? Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Aí Paulo continuou, olhava para outro, ele lá, glória a Deus, Jesus. Aleluia. Pastor, mas não está errado isso? Eu não estou falando que está errado. Eu estou falando que Deus tem uma nova dimensão para você. E Paulo percebeu um problema. Só ele falando em línguas. Só ele cheio do fogo. Só ele cheio da unção. Ele falou, para. Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram. Diga para o irmão que está ao seu lado. É quando a gente crê que a gente recebe o Espírito Santo. Dá uma sacudida no seu irmão, fala assim, não precisa de curso. Mas eu fico na carne quando eu peço para pedir, os irmãos não falam assim. Sacode o seu irmão e fala assim, não precisa de curso, não precisa de diploma, não precisa estar na igreja há não sei quanto tempo. Agora vocês vão assustar, sacode o seu irmão, não precisa estar com a sua vida certinha. Porque você recebe o Espírito Santo exatamente ajudar você. O Espírito Santo não é um prêmio para os fortes. O Espírito Santo é ajuda para os fracos. O Espírito Santo é socorro, é ajuda. E Paulo percebeu, vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram, a gente nem sabe que existe. Esse é que é o problema de alguns aqui. Olha para mim, sabe por que você critica algumas coisas? Você nem sabe que existe. Sabe por que você não entra em certas coisas que Jesus conquistou para você? Porque você nem sabe que existe. Ainda não te foi revelado. Ainda não, o céu não se abriu sobre você. Você está cego. Eles disseram, a gente nem sabe que existe. Quantas vezes nós estamos resistindo a algo na obra de Deus, porque nós nem sabemos que existe. E eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer, existe. Deus tem uma unção nova para a sua vida. Não, vai recebendo aí. Deus tem um tempo novo para a sua vida. Portas estão se abrindo essa semana. Milagres estão acontecendo essa semana. Deus está enviando anjos para socorrer você. É um tempo novo nesse lugar. Aleluia! Interessante, quando você começa a ler o capítulo 18, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. A Bíblia diz que Paulo encontrou com Áquila e Priscila. No início do capítulo, Paulo encontrou com Áquila e Priscila. Áquila significa águia, Priscila significa velha. Paulo encontrou com uma águia velha. Querido, quando você está debaixo de um limite doutrinário, humano, religioso, seja lá qual for, você é apenas uma águia velha. Mas você continua lendo o capítulo, daqui a pouco não é mais Áquila e Priscila, é Priscila e Áquila. É uma velha águia
que é completamente diferente. Uma coisa é uma águia velha, outra coisa é uma velha águia. Mais forte esse aplauso à palavra do Senhor. Fala com o irmão que está ao seu lado assim no começo. A gente é uma águia velha. A gente vai orando em línguas, meditando na palavra, jejuando, adorando, louvando, confessando a palavra. Mais forte, igreja. Nos tornamos uma igreja orgânica. Cada dom funciona no seu lugar. E quem olha para nós não nos vê mais uma águia velha, nos vê uma velha águia. Uma águia que foi renovada, uma águia que foi transformada. Deixa eu dar uma palavra de Deus, meu irmão. Não segura o mover de Deus na sua vida, não. Ah, mas não tem mais. Segura o mover de Deus na sua vida, não, meu irmão. E o que vai dar? Vai dar uma coisa boa. Quem vos fala sabe o que fala. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. O problema é que quando Priscila e Áquila se aproximam de nós, o Espírito e a palavra, nós começamos a orar em outras línguas, começamos a entrar em águas novas, e aí o Espírito Santo, usando alguém como Paulo, ou usando a própria voz dele, ou sei lá o que ele vai usar, começa a te confrontar, como que te dizendo: ei, essa maneira de pensar está errada, você não é mais enfermo, você é pessoa curada, você não é pobre, você é próspero. O problema não é te dar dinheiro, irmão, o problema é tirar a pobreza do seu coração. Joga suas mãos para cima e grita comigo: meu problema não é a doença. Mais forte, igreja: meu problema é se eu creio ou não que eu já estou curado. Então, Deus está pegando essa igreja aqui nesses dias e está doendo. Deus está desarraigando ela do lugar que ela está no Espírito. E Deus está colocando essa igreja em outra dimensão. Onde o Espírito Santo vem sobre nós. E você aprende a trabalhar com o Espírito. Você aprende a trabalhar que não é por força, não é por violência. A gente conhece esse jargão a vida inteira, mas nós não sabemos como é que funciona essa equação. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E aí a sua alma fica: como é que é isso? Paulo disse: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Tem muitos irmãos que digam que ele cresça e que eu diminua. Amém? Não. Isso é Velho Testamento. Isso foi o último profeta que disse. O último profeta disse que ele cresça e que eu diminua. O primeiro profeta disse: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você não tem que
diminuir, você tem que morrer. Parece algo espiritual, né? Que eu diminua, e a gente não consegue diminuir nunca. Olha para mim, deixa eu te falar por que eu estou falando isso. Porque o que Deus vai fazer nesse lugar nos próximos meses requererá de nós uma nova mentalidade. Não a mentalidade da carne, a mentalidade do Espírito. O que Deus vai fazer no nosso meio nos próximos meses requererá oração em línguas, tempo com a palavra, tempo com Deus, para que quando o vento soprar, e o vento sopra, mas ele sopra onde quer, e você não sabe de onde vem nem para onde vai. Então qual é o meu papel nessa história de vento? Ouves a sua voz. Vai requerer um povo que ora, porque oração é entrar na mudança de mentalidade. Orar é estar na escola do Espírito. Orar é penetrar nos oráculos de Deus. E ali em comunhão com Ele, o Espírito começa a trazer o novo entendimento, a arrancar aquele entendimento de João Batista, estabelecer o verdadeiro batismo, organizar a casa, e daqui a pouco o Espírito Santo pode vir em ondas maiores. O Espírito Santo pode vir num nível de poder maior. Por quê? Porque os fundamentos podres foram arrancados. Alguns aqui estão em luta nesses dias, porque eles estão resistindo, tentando segurar fundamentos que não sustentam o prédio. Estão criticando o que eles nem sabem. Aí vem o Espírito Santo essa noite com muito amor e muito carinho, dizendo: olha, eu vou pegar vocês, eu vou levar vocês para outra dimensão. Mas essa outra dimensão passa por uma mudança de pensamento. Tudo que acontece aqui, tudo que está acontecendo aqui, faz parte da estrutura mental que nós possuímos. Foram anos para chegarmos a essa condição de pensamento. Mas agora o Espírito Santo está falando assim: vamos levantar acampamento? Vamos marchar? Porque o avivamento virá. O avivamento virá. E se eu preciso mudar a minha mente, para que minhas emoções mudem, para que o meu querer mude, se eu preciso alinhar a minha alma com o meu espírito, eu farei. Vocês não receberam o Espírito Santo, não? A resposta: a gente nem sabe que existe isso. Fala assim para o irmão que está ao seu lado: por que você está criticando o que você nem sabe que existe? Fala. Sacode o seu irmão e fala assim: por que você está resistindo a um negócio que você nem conhece? Ei, está confortável essa cadeirazinha aí, né? Está gostosa, não está? Te prepara. Vamos ver se eu sou profeta ou não sou.
Não vê. Ah, Deus vai pesar a mão em mim. Não estou falando de Deus pesar a mão, irmãos. Estou falando de Deus despertar você. Tocar você como Ele nunca tocou. Falar com você no nível em que Ele nunca falou. Te levar a uma nova intimidade com Ele, em que você não vai suportar o peso da sua glória, o peso da sua presença. E você valorizará muito mais as mudanças do que os fundamentos podres que estão para trás. Em nome de Jesus. Eu sei, eu me lembro exatamente dos momentos que Deus me pegou, gente. Então Ele vai te pegar também. Ou você não é filho. Quem aqui é filho? Então, dá um sorriso para ele e fala, então te prepara. Fala para o seu irmão assim, você vai ter que aprender a andar sobre as águas. Você vai ter que aprender a multiplicar pão e peixe. Você vai ter que aprender a expulsar demônio. Você vai ter que aprender a curar os enfermos. Te prepara! Tem muita gente aqui sendo despertada para orar mais. Se eu estou falando a verdade, levanta a mão. Olha só. Sabe por que você está despertado a orar mais? Porque o que eu estou pregando hoje é verdade. Não sou eu que vai tirar você desse lugar, é o Espírito Santo. Ele que vai pegar você assim, com graça, tirar você desse lugar e plantar você numa nova dimensão. E o gostoso é que quando isso acontece, você passa a frutificar, você passa a ministrar. Olha para mim, você passa a funcionar do lugar novo que você está no Espírito. Diga bem forte comigo, cada um ministra do lugar que está no Espírito. E é notório. Fala um pouco mais forte. Ninguém que ora precisa dizer que está orando. Será notório. Fala um pouquinho mais forte comigo, vê se você tem coragem. Os que não oram, não adianta colocar uma capa. Abriu a boca, você toca só na carne dele. Irmãos, eu conheço uma pessoa, em 3 minutos que ela estiver conversando comigo, o meu espírito toca nela. 3 minutos, às vezes menos. Geralmente, quando eu sou enganado, não é porque eu não sabia, é que eu me deixei ser. Porque meu espírito fechou assim, ó, tchum. Como que dizendo para mim, esse não. Ou, essa sim. Mas tudo isso é fruto de um espírito fortalecido. Foram batizados de novo. Paulo impôs as mãos.
veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Não tenha medo do sobrenatural, porque você não é daqui. Ouça isso. Não se ache estranho agindo espiritualmente. Se ache estranho agindo naturalmente. O seu habitat é o espírito, não a carne. Se sinta à vontade no lugar que os irmãos estão tendo comunhão. E não falando do Cruzeiro, do Corinthians, do Palmeiras. Quem recebe essa palavra? Então diga bem forte comigo. Deus quer me levar para outra dimensão. Essa dimensão requer uma mudança de mente. Eu começo sendo uma águia velha, mas termino sendo, pela renovação do Espírito, uma velha águia. Talvez Deus está tratando tão profundamente com você. É porque você tem sido uma águia velha. Ele está arrancando as penas, arrancando as unhas, depenando você, para que você se torne uma velha águia. Quando você encontra uma águia velha, é só murmuração. Quando você encontra uma águia velha, é só reclamação. O cara sempre tem notícia ruim para te dar. Mas quando você encontra uma velha águia, você encontra fé. Você encontra vida. Você encontra unção. Ela te diz assim: ei, eu fui renovada, e agora eu não vou abaixo da tempestade, eu vou acima da tempestade. Aleluia! Aceite os processos de mudança na sua vida, que estão requerendo uma nova mentalidade. E para isso, receba uma palavrinha simples, chamada paternidade. Receba a paternidade desse lugar. Defina quem é seu pai espiritual. Decida entrar debaixo e obedecer. Filhos, sejam submissos aos vossos pais. Honrai os vossos pais. Um pai é um caminho. Um pai vai arrancar você onde você está e vai te colocar em outra dimensão. Sabe por quê? Porque ele passou o caminho. Repete bem forte comigo. Um pai não é um professor. Um pai é alguém que conhece o caminho.